Boa noite aos nossos amados irmãos, amigos, companheiros, que vivem alegres pensando no bem. Essa é uma estrofe da Canção da Alegria Cristã do professor Leopoldo Machado. E por isso nós sempre gostamos de abrir o nosso Reflexões com essa colocação da canção do professor Leopoldo Machado. Muito bem, nós não poderíamos deixar de conversar hoje sobre o Dia do Mestre. Não há como conversarmos sem que o Dia do Mestre seja citado. Impossível. O Dia do Professor. Eu estou aqui procurando em João 13, como Jesus se refere aos professores. Muito bem. Vós me chamais mestre e senhor. E com razão, porque eu o sou. Vou repetir para vocês. Em João 13, Jesus diz, segundo o relato de João Evangelista, de João, o discípulo: vós me chamais mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Essa assertiva de Jesus é fantástica. É maravilhosa essa assertiva. E nós vamos começar conversando exatamente sobre ela. Sobre os ditos, nós gostamos sempre de lembrar a todos aqueles. É interessante, adicionei aqui o Ronaldo, aí apareceu um vermelho aqui enorme, recusou. Ô Ronaldo, se você não quer participar do programa, você avisa, rapaz. Apareceu aqui escrito, recusou. Vamos de novo lá pro Ronaldo. Vamos novamente. Não apareceu você ainda, Ronaldo. Na hora que apareceu, eu convido de novo. Opa, apareceu de novo. Vamos convidá-lo. Adicionar. Vamos criar um sistema aí mais fácil, né? Mais tranquilo, mas vamos embora. Enquanto for esse aí, nós vamos cumprindo o ritual. É esse aí, é esse aí. Ô Ronaldo, você para de recusar, rapaz. Ou recusam por mim, eu não faço nada, só fico aguardando receber e não recebo nada. Apareceu aqui, ó, recusou, bem vermelho. Eu digo, ô rapaz, problema sério. Você passou a procuração para alguém aí? Tem que ver, rapaz. Você assinou alguma procuração aí no Google para alguém. Ronaldo, seu boa noite. Boa noite a todos, nosso carinho, como sempre, a gratidão por estarem nos recebendo em seus lares, no calor desse frio, que bonito. Muita paz, nosso carinho e gratidão. Gostemos ou não, esse programa aquece. Os nossos corações, com certeza. Não pairam dúvidas quanto a isso.
Igor Lourenço, um grande abraço. Seja muito bem-vindo. Geraldo dos Santos, sempre presente. Publiquei outro dia especialmente para ele a história da V8, da locomotiva escandalosa, que é a locomotiva que puxava os trens de aço para São Paulo após a eletrificação do trecho. Ela puxava até Barra do Piraí, em Barra do Piraí trocava para uma locomotiva a diesel e dali para frente era puxado. Sarinha Freitas aí está. Sarinha, tenho rido muito com suas publicações. Volta e meia, Sarinha manda umas publicações sensacionais. E eu tenho curtido. Grande abraço, Sarinha. Ronaldo já havia curtido. Deixa eu acenar para Sarinha. Geraldo, Igor. Professora Ana Seixas, um grande abraço. Jesus abençoe. Tiago Avelar, boa noite, grande abraço, obrigado por estar conosco. Iris Galvão, professora também, nos parabeniza como dupla super simpática. Obrigado, Iris, ex-aluna do Colégio Leopoldo, ex-aluna do curso normal, aluna que se dedicou à educação, saiu daqui, se dedicou lá em Rio das Ostras, é uma lutadora também pela história, pela educação. Grande Iris, orgulho de tê-la como amiga. Jesus abençoe. Luiz Carlos Bittencourt, boa noite, paz e gratidão. Igualmente, Luiz Carlos, estamos juntos. Jesuíno Domingos, show de programa, parabéns pelos temas abordados. Obrigado, Jesuíno. Você marcou 2 vezes comigo, eu fiquei aguardando você na escola, rapaz. Você sabe que é uma honra recebê-lo aqui sempre, tá? Você sabe disso muito bem. Essa turma de Caxias aí é maravilhosa, tá? Terça-feira eu tenho uma reunião, vou passar por aí, mas vou lá para Guapimirim. Eu tenho uma reunião lá com a deputada Marina, que é candidata a prefeita lá de Guapimirim. E eu fiquei muito feliz que a Marina foi vereadora, já era para ter sido prefeita, não o foi, mas foi vereadora, logo depois, foi deputada, desculpe, atualmente é deputada estadual, menina guerreira, lutadora por Guapimirim, e se Deus permitir, nessa eleição, ela estará se elegendo prefeita de Guapi. E Guapi com certeza vai conhecer uma administração de uma menina altamente dinâmica. Que Jesus abençoe professora Marina e que Jesus abençoe professora Ana Amélia. Ana Amélia Urique. Aí estaremos na terça-feira nessa reunião, se Papai do Céu assim o permitir. Muito bem, Ronaldo. Semana gostosa, semana com uma parada na segunda-feira, em homenagem à padroeira do Brasil e em homenagem às crianças, né? Crianças, aliás, dia de criança é todo dia. Eu costumo dizer que tem umas comemorações aí que eu não entendo nada. Dia dos Pais é todo dia. Dia das Mães é todo dia. Dia das Crianças é todo dia. Dia do Professor, claro que é todo dia. Então são umas comemorações. Soares Vanessa, muito obrigado pela sua presença. Edson Ribeiro, historiador Edson Ribeiro, grande abraço, recebê-lo. Quando eu fui secretário lá em Guapi, tive a honra de recebê-lo no gabinete. Um grande abraço, Edson. Jesus o abençoe. Firme na luta da história. Lá no grupo também do nosso patrimônio cultural, lá com o grande Cláudio Melo. Grande abraço, Edson. Jesus o abençoe. Muito bem, Ronaldo. Hoje eu conversava com os alunos e falava
exatamente sobre o dia do professor. Começava com eles. Então vocês vejam só, vocês peguem uma data, comecem a desenvolver a data e vocês vão verificando que é qual um fio de Ariadne. Não é? É quase a história de Teseu lá e o Minotauro. Você vai puxando aquilo e vai fazendo o caminho. E nós temos observado de uma forma muito preocupada que você, quando conversa com uma determinada faixa etária aí, e até uma faixa etária que foi bem colocada em concursos, tecnicamente seria bem formada, e você começa a descobrir que a formação dessas pessoas é complicada. Outro dia, uma autoridade judicial aí, uma ex-autoridade judicial, numa determinada audiência no Congresso Nacional, usara por 2 vezes a expressão cônjuge. Eu, quando assisti aquilo, tomei um susto. Cônjuge. Uma ex-autoridade judicial. E o Reinaldo Azevedo ali da Band, que podem gostar, podem não gostar, etc., mas inegavelmente é portador de uma cultura invejável. Ele possui uma cultura aí eu diria, do início do século para o século, do início do século passado para o século XIX, que é uma cultura que foi se perdendo. E volta e meia ele faz citações, fico feliz quando ele cita alguma coisa que eu já li, que eu conheço. Para mim funciona como uma prova, né? Como se estivesse fazendo uma prova. E ele dizia que ao usar a expressão cônjuge, você pode usar a expressão errada. Você, às vezes, no nervosismo da locução, eu e Ronaldo aqui podemos trocar uma palavra por outra. Mas não podemos trocar uma data por outra data. Mas nós não podemos trocar uma palavra por uma palavra que não existe. Aí não é troca. Trocar cônjuge por cônjuge, não tem como nós trocarmos. Porque cônjuge simplesmente não existe. Minha mãe, quando chegava alguém lá em casa para jantar, e alguém dizia assim, Dona Leopoldina, põe menos sopa. Aí ela dizia assim, minha filha, menos não existe. Quer dizer, era taxativa, né? Menos não existe. Então aquela pessoa que usou aquela expressão, tendo essa correção imediata, dificilmente erraria de novo. Porque você é formado utilizando expressões do seu dia a dia com conversa, e depois, mais velho, você vai observando que aquelas expressões estavam erradas, inclusive na mídia impressa. Vocês vejam o exemplo de Carramanchão. Ah, o Carramanchão daquela casa era lindo, mas não é Carramanchão, é Caramanchão, só tem um R. Você escutou a infância toda Carramanchão, você vai no bolo. Simples assim. Ah, os ladrões estavam encapuzados. Claro, estavam com capuzes. Capuzes tem Z, você tem que encapuzar. Mas eu pego para vocês aqui algumas escritas antigas com encapuçados, com cedilha. Eles estavam com capuços. Então, essa questão da nossa língua portuguesa, e é perfeitamente normal você trocar uma palavra que você escutou desde a infância. Agora, trocar por algo que não existe é complicado, ainda mais você sendo uma autoridade. Você não pode. E nós começamos a observar que ler clássicos da literatura portuguesa
Começou a ser um negócio da gente jogar fora, você não lê mais clássicos. Começamos a verificar como essas obras caíram no domínio público. O indivíduo, às vezes, se apodera e utiliza aquilo ali como se dele fosse. O Milor Fernandes, certa vez, colocando lá nos seus escritos, não foi o Leão, Milor não, foi o Leão Eliachar. Nos seus escritos, ele disse assim, eu quando quero paquerar uma menina, eu fico citando um monte de frases maravilhosas do Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade. A menina vira, olha para mim e diz assim, que coisa linda, de quem é? Ele diz assim, minha, fui eu que escrevi e tal. Porque ele sabe que a menina nunca leu nada disso, então ele sai curtindo com aquelas expressões. E isso sempre tem se tornado um fato comum. E muito nos preocupa. Um abraço ao Floriano Araújo aí, também teve recentemente seu dia aí, o dia do fisioterapeuta, que Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Floriano. Muito bem. Floriano é novo ainda, mas já é tio-avô, rapaz. Foi tio-avô recentemente, lá com a filha do Edmilson, a Larissa. Grande abraço, Floriano. Então observem bem que vocês têm que ter esse senso crítico. Eu queria pedir a vocês que tivessem. Observem, quando conversarem com o filho, com o neto, verifique se ele já leu o clássico tal. De repente você faz uma citação lá de Augusto Conte. Ele quem é? Bom, aí você informa. Faz uma citação lá de Montesquieu, uma citação de Rousseau. Faz lá algumas citações de Platão, de Sócrates, de Diógenes. E você vai verificando se a criança tem alguma ideia sobre isso. Se não tiver, cabe a você indicar. Antigamente, nós tínhamos um hábito muito interessante. Ronaldo pegou esse hábito, obviamente. Almoçar com a família. Que maravilha almoçar com a família. E se não pudesse almoçar, porque os pais trabalhavam fora, você jantava com a família. Perfeito. Você tinha o fim de semana com a família para conversar. E aquele momento do almoço ali era um momento maravilhoso, privilegiado. Um momento abençoado, tanto que o correto é agradecer a Deus aquela refeição. Porque ali você não come só o pão físico, come o espiritual também. Recebe dos pais, dos avós, de tios, daqueles que estiverem à mesa com você, ensinamentos que normalmente você não teria. Não se esqueçam, por favor. Quando eu vejo, comigo, às vezes eu saio com criança e tudo, até com filha, e de repente eu pego olhando o celular. Gente, eu paro o carro no acostamento, eu digo, eu desligo o celular, eu manobro e volto para casa. Vamos entrar num acordo. Ou a gente sai aqui nesse domingo maravilhoso para observar a natureza, observar as paisagens e conversar, ou a gente volta para casa. Porque o indivíduo fica no celular o tempo todo. Quando entra no carro para sair num passeio em família, o celular continua presente e ainda criaram o famoso egoísta, né? E você fica ali na sua ilha da fantasia, no seu telefone, todo mundo trocando ideias e ele ali naquela ilha. Por favor, não permitam isso. Isso é questão de educação e cabe a todos nós. Tem um vídeo aí na internet interessantíssimo, que o avô recebe a família e bota um detetor de metal e todo mundo tem que passar pelo detetor de metal. Quando ele detecta lá que alguém está com o aparelho celular, ele retira, não, com o celular não pode entrar. E prende o celular da família toda, aí pode entrar para a reunião de família. Fundamental, gente. Eu fui criado sem celular, não me fez falta nenhuma. Estou vivo.
Ronaldo foi educado sem celular. O celular chega no Brasil para uma classe mais abastada no primeiro ano do governo Collor, quer dizer, em 1990, tem 30 anos. Quer dizer, a geração que tem 40, 50, 60 conviveu sem celular. Ia para a rua jogar bola, pular corda, brincar de qualquer coisa, passear, andar de bicicleta. E o conselho dos pais era, não chegue depois das 18, depois que escurecer, hein? Chegue antes de escurecer. E você não precisava estar atendendo o telefone. Meu filho, está onde? Onde é que você está, meu filho? Você está com quem? Até parece que isso melhora alguma coisa, ou protege alguma coisa. Vamos cair numa realidade de aprendizado. Então, muito bem. Conversamos com os alunos sobre tudo isso hoje e começamos a discutir essa questão do Dia do Mestre. Você entra num momento, às vezes, que preocupa. Porque quando você começa a puxar o fio de Ariadne, a coisa começa a complicar, porque o sujeito começa a fazer colocações preocupantes. Mas hoje eu já vejo que nessa pandemia, nós estamos sem aulas presenciais desde março, e eu não pretendo voltar antes do final do mês de outubro, talvez novembro, eu vou aguardar uma decisão específica, voltar de acordo com a direção da escola, a escola se responsabilizando. Isso não é decisão pública. O poder público sequer devia dar uma decisão dessa. Por favor. Paulo César, nosso querido PC, está aí assistindo. Um grande abraço. Jesus o abençoe. Então você, um tríplice fraternal abraço para você também, Igor. Estamos juntos. Somos. Somos. Então, vejam só, quando você observa esse lado de reflexão, que é importantíssimo, não é, Igor? Igor vai observar aí que eu abri com João. Abri aí com o homem que escreve que houve um homem enviado por Deus que se chamava João. O Igor vai entender o que eu estou dizendo, Ronaldo. Não é senha, não. São conhecimentos que você adquire em faculdades da vida. Vejam só, os alunos começaram a raciocinar. E já tem um grupo de alunos que eles estão anos-luz na frente de outros, Ronaldo. Pesquisam, aí eu passo para casa, pesquisa, na próxima aula eles já viram, já tiraram novas conclusões. A coisa caminha com uma rapidez que nos assusta. Aí eu peguei exatamente isso. Vós me chamais mestre e eu sou. Eu retirei o senhor. Retirei propositadamente, porque a minha discussão é sobre o mestre. A minha discussão não é sobre a fé religiosa. A minha discussão não é sobre quem reina sobre todos. A discussão do professor não é essa. A discussão é muito simples para todos vocês e para todos nós professores. É o único título que Jesus aceita. Ele não aceita outro título, Ronaldo. Se alguém souber de outro título, de juiz, de promotor, de advogado, de senador, se alguém souber outro título do mestre, eu gostaria que me informasse, porque eu estudo e não achei. O único que eu achei foi: vós me chamais mestre e eu sou. Ele veste a camisa do processo educacional. Mete a camisa com tudo. Vai me chamar mestre, eu sou. Ora, então amplificou. Não ampliou, não. Amplificou é porque vem de um amplificador, né?
Ampliar é um processo natural, amplificar é um processo de multiplicação. Ele amplificou o termo mestre. Olha o compromisso de todos nós, educadores. Compromisso de exemplo. Compromisso de atitudes. Muito forte, gente. É muito mais forte do que as pessoas talvez imaginem. Assertiva do chamado por alguns divino mestre. Mas ele vestiu a camisa do mestre. Quando ele fala com Nicodemos, nós já falamos isso outra vez, vou repetir. Mas se tu que és doutor das leis, não entendes destas coisas. Ele é doutor nas leis, mas não entende o recado que o mestre está dando. Por favor, vamos analisar essas palavras que são belíssimas. Eu fiz um recado para os professores em que eu dizia que seu intuito é ganhar dinheiro, muda de profissão. O negócio seu é ganhar, ficar rico sendo professor? Muda de profissão, meu filho. Esse negócio de professor é para missionário. Esse negócio de professor é para quem se dedica. Professor está de um lado e o dinheiro está do outro. Ele precisa do salário para sua sobrevivência. Donnez-nous aujourd'hui les pains nécessaires à notre subsistance. O nosso Pai Nosso vem do francês. Dai-nos hoje, Senhor, o pão necessário à nossa subsistência. Não é dai-nos hoje o pão para eu ficar gordo, barrigudo, inchado de tanto comer. O Pai Nosso não é essa oração. É dai-nos o pão necessário à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. E nós temos N outros ensinamentos desses. Temos lá o ensinamento do Pedro, que à porta do templo ele vê uma viúva fazer uma doação e ele afirma que aquela doação é a maior doação do dia. Como? Ela botou uma moedinha lá? Como é que foi a maior doação do dia? Mas ela doou do que lhe faz falta. Ela não doou do que lhe sobeja. Ela não doou do que lhe sobra. Doar o que sobra, ué. Que mérito você tem? Eu não quero mais essa comida, eu dou para quem tem fome. Até aí você fez o quê? Não fez mais do que sua obrigação. Ao doar o que vai lhe fazer falta. Você abriu mão de algo para fazer por alguém. E é exatamente nessa linha que Dom Pedro I, olha só, o preâmbulo que eu fiz aqui, já falei para Chuchu, olha o preâmbulo que eu fiz aqui para justificar o nosso primeiro imperador. E o Dom Pedro I, em 1827, que é o dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, ele baixa um decreto imperial exatamente com essa finalidade. A origem, eu estou aqui no site do governo de São Paulo, e vou explicar a vocês depois por que eu estou no site do governo de São Paulo. Porque ele baixa um decreto que cria o ensino elementar no Brasil. E pelo decreto, palavras do texto que eu estou consultando. Todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava basicamente na descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até o meio como os professores deveriam ser contratados. Dom Pedro I.
Qual a imagem que se passa de Pedro I? Ah, era um cara que vivia preocupado de namorar mulher bonita, de ter caso com fulana, com beltrana, era um indivíduo que falava palavrões. Gente, eu não tenho culpa se o cara que fala isso não estudou. Ele pega uma imagem que ele criou e coloca e vende essa imagem para terceiros. Ele presta um desserviço à história do Brasil. Aí você vai procurar, Ronaldo, o dia da primeira homenagem oficial, você vai encontrar com Dom Pedro I. Mas nós tivemos aí governador-geral, tivemos aí capitania hereditária, nós tivemos um montão de coisas aí. Mas a homenagem específica e a preocupação com matéria, você vai encontrar com Pedro I. E o filho dele, que tem uma educação privilegiadíssima, tá? A educação de Pedro II é AAA, não é nem AA, né? É altamente primeira linha. O homem fala fluentemente 5 idiomas, onde tem conhecimento de ciência, letras, artes. Pedro II é um fenômeno, mas é só observar o time que colocaram para dar aula para ele, coitado. E ele praticamente não tem nem infância nem adolescência. Ele estuda para ser imperador do Brasil. E o é com folga, com galhardia. Sobra qualidade no governo de Pedro II. Tem um relato interessante rolando na internet sobre o engenheiro André Rebouças, negro. E ele vai estudar na Europa, diploma, se volta para o Brasil e começa a pegar técnicas para que ele possa empregar na sua engenharia. Ele quer aprender mais. E vai para os Estados Unidos da América do Norte. E não consegue se hospedar em hotel nenhum porque ele é negro. Ele sai de um país que a turma aí que não estuda diz que o Brasil é terceiro mundo. Para essa turma que fala que o Brasil é terceiro mundo, atualizem-se, por favor, tá? Primeiro, segundo, terceiro mundo é uma divisão do economista francês. Agora não me lembrei o nome, mas oportunamente posso até consultar. Quando ele pega aquele bloco onde existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o primeiro mundo estão as nações desenvolvidas. O segundo mundo é o das repúblicas, da República Soviética, da União, da URSS. E o terceiro mundo somos nós. A URSS acabou. Então nós não podemos ficar com o primeiro mundo, segundo vago e nós em terceiro. Então vocês, por favor, quando alguém usar essa expressão terceiro mundo, você pede ao indivíduo que utilizar para ele se atualizar, por favor. Existe atualização em tudo. Inclusive, principalmente em informação. Não existe terceiro mundo. Hoje existem nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento. Isso é fini. Não tem mais argumentação. Não, mas você sabe, né, Paulinho? Nós somos de terceiro mundo. Eu digo, nós não, você é. Eu já não sou de terceiro mundo mais, porque já acabou essa divisão. Não é, Ronaldo? É difícil, rapaz, você girar uma máquina que a do indivíduo está emperrada, ele parou lá atrás. Você vai, por exemplo, estudar história, você vai ver a situação que o John Kennedy provoca, querendo que o homem pise na Lua, porque a corrida soviética está na frente da corrida americana. E ele fica desesperado para poder mostrar ao mundo que os Estados Unidos são os melhores. Não tenho nada contra os Estados Unidos, tá? Por favor. Sou fã de N pessoas norte-americanas, inclusive sou fã do Barack Obama, não é? Um negro que vira presidente, filho de muçulmanos, casado com uma negra e ambos estudaram em Harvard. Só isso aí já é bastante para ficar fã. Fã de carteirinha.
Então é preciso que a gente coloque cada coisa no seu lugar. Mas ele chega lá, na Casa Branca, pela cultura e pela educação. Ele não chega por outro caminho, não. Não chega pela grana, não chega por nada ilegal. Ele chega na Casa Branca porque é um homem culto e de educação refinada. Muito bem, voltemos aqui. Aí o nosso Pedro I, que lamentavelmente algumas pessoas só veem coisas ruins em Pedro I. Eu estou aqui para discutir o fato, eu não estou aqui para elogiar, para dizer se Pedro I era bonitinho, se era feio. Não é a nossa função, nem minha nem do Ronaldo. Tá? Não temos essa função aqui. A função é analisar o fato. Aí nós chegamos aqui e vemos que ele pega o dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila. Eu disse, poxa, até Dom Pedro I, podendo pegar tanto brasileiro, podendo pegar portugueses eméritos para o dia da educação, vai pegar Santa Teresa de Ávila, que não é nem portuguesa, é espanhola. Aí o que você faz? Você vai estudar Santa Teresa. Vai fazer o quê? Você vai lá em Santa Teresa de Ávila. Aí você encontra lá Teresa de Cepeda e Almada, tá? Agora eu estou aqui no site, deixa eu ver aqui, Santos e Ícones Católicos. É o site que eu estou consultando. A gente, quando fala, é obrigação do historiador dar a fonte. É obrigação. Não é favor, não. Tem que dar a fonte do que ele está citando. Teresa de Cepeda e Almada nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. Filha de Alonso Chance, teve educação esmerada, muito cuidada pelos pais. Gostava de ler histórias de santos, chegando a fugir de casa com seu irmão para dedicar a sua vida a Cristo, para evangelizar os mouros. Bom, essa mulher, ela nasce ali em 1515. O Brasil está acabando de ser ocupado, os portugueses estão ocupando o Brasil. O Brasil está ali no período de expedições exploradoras, né? Expedições guarda-costas, de 1503. Depois expedições colonizadoras, nós temos um espaço maior, já vamos lá para 1530. Já vamos lá para Martim Afonso de Souza. Ela nasce ali em 15 anos. E já quer se dedicar a levar o aprendizado religioso para os mouros. Os mouros ocupam ali Espanha, ocupam Portugal. O dia que vocês forem a Lisboa, vocês vão ver lá a mouraria. Está lá em Lisboa, o cantinho da mouraria. Quer dizer, os mouros por lá andaram também. E vocês vão observar que o Brasil tem um cara que chega nessa mesma linha. Tomé de Souza, traz ali o Dom Manuel da Nóbrega. Eu, quando era pequeno, né, depois quando eu dava aula para criançada, estava no auge ali, eu sou antigo, né? Estou com 71 para 72. E eu queria fazer a garotada guardar o nome. Eu dizia, não, ele é o padre daquela Praça da Alegria, que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, era o Manuel de Nóbrega, para a turma poder casar a ideia. E ali nós temos outro fato interessante. Há um indivíduo por nome José de Anchieta, que vem para cá, e a idade é um pouco complicada da gente discutir. Há historiadores que afirmam que ele veio para cá com 15 para 16, há historiadores que afirmam que ele veio com 17, há historiadores que afirmam que ele veio com 18, que ele já veio com mais de 18 anos, mas o fato é que esse indivíduo também veio para cá, para o Brasil, para catequizar índios, para catequizar os homens da terra. E esse homem
me ajuda até hoje, porque eu quero estudar as palavras de origem tupi, as palavras de origem guarani, etc. E esse camarada me escreve a primeira gramática da língua tupi-guarani. Esse camarada escreve peças teatrais e representa com os índios as peças. Bom, de repente, eu no lugar de Dom Pedro I, o meu dia do professor em homenagem a José de Anchieta, que hoje um aluno me informara: professor, o dia dele é o 9 de julho. Eu digo, obrigado, né? Eu não estava vivo na minha lembrança, mas o aluno uma aluna já me lembrou hoje. Então eu, se tivesse a oportunidade de bater um papo com Dom Pedro, eu digo, Dom Pedro, ela é espanhola, deixa a Espanha homenageá-la. Vamos homenagear um estrangeiro que deu a sua vida no Brasil. E o José de Anchieta aqui, gente, ele só entrou em fria. José Anchieta, ele só entrou em fria. Vira refém na erroneamente ou corretamente chamada Confederação dos Tamoios. Não me cabe discutir o nome, para que sirva de referência para vocês. Ele vira refém, compõe um poema à Virgem Maria. Segundo alguns relatos, esse poema tem mais de 4.000 versos. Eu nunca os li, nunca fiz uma análise do poema, é um erro meu, mas vou lê-lo. Enquanto ele ficava de refém, tentando dissuadir os tamoios a não apoiarem os franceses. Porque os tamoios aderiram aos franceses no Rio de Janeiro. Quer dizer, os portugueses não eram muito legais com os tamoios. Tanto que os tamoios aderiram aos invasores. E esse é o trabalho de José de Anchieta. Mas o maior trabalho de José de Anchieta, para mim, é no Planalto de Piratininga, em São Paulo. Quando ele pega um lugar e transforma num grande educandário. E os índios iam para lá, em Piratininga, para estudar. Para aprender a catequese. Ah, mas ele estava ensinando a fé católica. Gente, não me interessa o que ele estava ensinando. Outros poderiam ter tentado ensinar. Ou vocês acham que os franceses vieram para cá para ensinar o quê? A sua fé da Reforma Protestante. A invasão francesa é eminentemente protestante. Então, por favor, quem quiser jogar pedra, pega outro programa e joga em outro lugar. Tá ok? Aqui a gente analisa os dois lados. Nicolau de Randeville-Gagnon funda aqui um forte, dá o nome de Coligny, aqui no Rio de Janeiro, e é o seu pastor protestante lá. Perfeito. Fundando a França Antártica. Então, por favor, não me venham, salve Francisco Milani, não me venham com chorumelas. Era o mote, né, do Francisco Milani. Então, o padre José de Anchieta, ele vem para o Brasil com essa finalidade. E a cumpre. Pega os índios lá, os temiminós, conversa com eles. Vamos lá ajudar os portugueses, não é? Vamos lá retomar essa terra para nós, a influência estrangeira não é boa. Ele participa piamente daquele momento. E é o momento que os portugueses continuam cuidando da terra, os franceses são expulsos, e com uma participação muito grande de José de Anchieta. Mas a Santa Teresa de Ávila, meu Deus do céu, Ronaldo, o tempo voa, cara. Não dá colher de chá pra gente. O Geraldo diz, Shirley Nascimento está assistindo. Obrigado, Shirley. Jesus abençoe. Geraldo diz que a transmissão hoje está excelente até o momento. E parabeniza a nossa internet.
Geraldo, eu estou usando a internet do telefone, eu esquecia da escola. Eu estou vendo o Ronaldo muito bem. Não vou elogiar, não. Deixa acabar primeiro. Vou ter que acabar o elogio. Muito bem. Aí eu falei em Santa Teresa de Ávila. Carmelita. E essa mulher, que é tida na Igreja Católica como segunda ordem, né? Ordem terceira, ordem primeira, ordem segunda. Os primeiros ordenados, obviamente, são os homens. Sim. E ela faz parte da ordem segunda, que são as mulheres que se dedicam à igreja. Sim. A Teresa de Ávila, o que ela faz? Ela cai de corpo e alma na Contra-Reforma. Meu Deus do céu. Eu peguei só uma dessas, só peguei o 15 de outubro, eu não queria mais nada. Peguei o 15 de outubro e saí com a história toda aparecendo na nossa frente, Ronaldo. Que coisa espetacular. Eu só peguei o 15 de outubro. Aí ela cai dentro da Contra-Reforma, rapaz. Martinho Lutero faz a chamada protestante, a chamada Reforma Protestante, e ela entra de corpo e alma na Contra-Reforma, lutando pela modificação da Igreja Católica para enfrentar o fenômeno da Reforma Protestante. O Brasil usou uma nomenclatura que eu não concordo até hoje, substituiu o termo protestante em alguns segmentos pelo termo evangélico. E isso me incomoda, eu não vi substância nessa troca, porque evangélico é todo aquele que aceita e professa o evangelho, que é a nova verdade, que é o novo recado, que é o novo testemunho. Então não é privativo de ninguém. Você não pode pegar um credo e denominar dessa forma. Essa é a visão do historiador aqui, tá? Mas, enfim, o IBGE aceitou e caminhou dessa forma. Eu tenho um profundo respeito pela Reforma Protestante. Martinho Lutero é um monge católico e estuda e diz, não, isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo. Não tinha internet, não tinha como publicar em jornal. E ele mete bronca e publica lá na Catedral, na Alemanha, as suas teses. Tudo escrito à mão, gente. Trabalho de quem se dedica a uma fé. Aí eu não posso simplesmente apagar esse camarada. Como é que eu vou apagar, Ronaldo? Um indivíduo que enceta uma luta dessa magnitude. E a nossa Santa Teresa de Ávila entra na guerra da Contra-Reforma. Tá? Ela tem uma infância de estudos de primeiríssima qualidade também. Sua mãe faz o seu desenlace quando ela possui 14 anos. Seu pai coloca ela para estudar no convento das Agostinianas. Você veja Santo Agostinho como é que já era importante com as suas confissões, com os seus ensinamentos. E ela se converte, por quê? Porque ela lê escritos de São Jerônimo. Eu já conversei com vocês que a Igreja Católica tem 3 doutores que são 4. Já conversei isso aqui, Paulinho, você está esclerosando, 3 doutores que são 4, não dá. Eu digo, o Alexandre de Dumas também já falei aqui. Ele tem os 3 mosqueteiros que são 4. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, que chega depois, mas é o 4º mosqueteiro da história. Sem o D'Artagnan, a história cai. E a Igreja Católica tem lá Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e o Papa Gregório o Grande. Doutores da Igreja. Os 3 doutores da Igreja são Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e o Papa Gregório o Grande, que é o D'Artagnan da Igreja Católica. E casa, porque o D'Artagnan era um lutador.
E o Papa Gregório Grande é um lutador que luta para a ocupação das terras santas que a igreja havia perdido. História é assim. Você vai estudando, vai vendo, vai comparando e vai jogando para o neurônio. Enquanto o oxigênio estiver bom e o neurônio estiver sendo alimentado com bom sangue oxigenado, ele vai vivendo. Até o dia que o Pai assim o desejar. Muito bem. Marcelo Tupinambá, grande abraço. Hoje recebi, Marcelo, uma carta do Iari, com a assinatura do meu querido pai, apresentando aquele aluno do segundo científico, que era um trabalhador voluntário da BIP, da Biblioteca Iguaçuana do Povo. Documento maravilhoso. Vou guardá-lo com muito carinho e já vou publicá-lo, que aí a gente deixa guardado na nuvem. Se um dia a nuvem der trovoada e chover, a gente perde. Né? Mas enquanto a turma garante que dá para guardar na nuvem, nós vamos nesse barco. Muito bem. Nós chegamos ao Dom Pedro I, conversamos rapidamente sobre Santa Teresa de Ávila, sobre essa questão do padre José de Anchieta, que merece um estudo mais profundo. Passamos aqui por Martinho Lutero, e eu já tenho que chegar lá no nosso governo João Goulart. Porque é o João Goulart que sacramenta essa questão lá no período em que o governo cria a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1963. E é lá naquele período que nós passamos a ter, deixa eu ver aqui, ó, se aqui tem, tá, a Secretaria de Educação de São Paulo colocou. E a Secretaria de Educação não puxou brasa para o Colégio de São Paulo não, hein, gente? Construir escola em torno de... Construir cidade em torno de colégio é bom. Porque o PIB de São Paulo é imbatível por qualquer outro estado brasileiro. É o maior PIB do Brasil, cidade com mais habitantes, estado com mais habitantes, bate o PIB, inclusive, de um caminhão de nações do mundo. Esse negócio de construir escola, construir cidade em volta de escola é bom negócio. Alô, senhores candidatos a prefeito, não se esqueçam disso. Valorizar a escola é bom negócio para o desenvolvimento local. Paulinho. Sim, excelência. É interessante que você falando, e eu fico calado na observação, que não se trata de discordar ou concordar, mas os fatos falam por si. Todos eles, historicamente falando, lutam, e pelos seus exemplos, de uma educação e que entra um pouco da religiosidade, mas em duas palavras distintas e ao mesmo tempo comum, que é a humanização e a espiritualização do ser humano. Esse é o aspecto da educação. E todos eles se baseiam neles. Na humanização, que a coisa fica tão materializada e que nós vivenciamos isso e foge esses dois aspectos. E eles, notoriamente, lutam por isso, pela humanização, uma educação humanizada e espiritualizada. É o meu ponto de vista, o que eu observo historicamente, ao longo do tempo, em todos eles. Santo Agostinho, enfim, que você acabou de falar em todos eles aí também. Essas duas palavras é notório. Os índios eram à mercê, mas são trazidos a essa realidade. Hoje a educação também, você tocou agora no aspecto dos políticos, precisam notoriamente estar vestido também da nossa educação mais humanizada e espiritualizada. Porque não entra a religião, mas esses dois aspectos. É isso aí. Um grande abraço para Rosane Ribeiro, que está aí nos assistindo.
E um grande abraço também para o Gerson Cunha, que está aí firme e forte. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nesse fim de semana esticado, né, que segunda-feira seria o dia do comerciário. Eu não sei como é que está a questão de se vai ser, se não vai ser, se vai ser feriado, se não vai, não sei bem tecnicamente como está. Mas muita gente resolveu sair do circuito para sossegar. E me surpreende a presença de vocês aqui, nos honrando e nos escutando. Muito obrigado. Muito bem. E ali no dia 14 de outubro de 1963, visto que essa questão atribuída em São Paulo ao professor Becker, que no dia 15 de outubro as pessoas se reunissem, sabe, porque tinha esse decreto lá atrás de Dom Pedro, até para os professores respirarem uma folguinha, porque o segundo semestre era longo, o segundo semestre letivo, tinha só uma pausa ali de 10 dias no mês de julho, e essa confraternização começa a acontecer e vira oficial pelas mãos de João Belchior Marques Goulart. Não está aqui no texto, não. Isso é da minha consulta, do meu cérebro. João Belchior Marques Goulart, presidente do Brasil. Vice-presidente, né, que na hora de assumir, que era o vice do Jânio, aí as Forças Armadas já não permitem que ele assuma. Aliás, o golpe de 64 vem querendo acontecer desde Juscelino. Quem garante a posse de Juscelino é o general Henrique Lott. Mas isso vai ser assunto mais para frente. Não precisa atropelar essa conversa de história. Aí, pelo decreto de 14 de outubro de 63, o Dia do Mestre fica oficializado. Então ele é novinho. Como feriado, como oficial, ele é novinho. Mas quem tem que valorizá-lo somos nós. E eu gostaria de pedir ao Ronaldo que fizesse suas conclusões finais, para que depois eu as pudesse fazer. Muita paz, nosso carinho a todos vocês. É isso aí. Parabéns a todos os professores, educadores de forma geral, que visa sempre o lado humano do seu aluno, da sua clientela, em formação do caráter, através dos exemplos, e quando se fala em exemplo, não é perfeição, mostrando também os seus próprios erros, reconhecendo, dando o seu exemplo. Muita paz, e que as escolas e que a família possam se unir nesse momento, principalmente da pandemia, que os pais encarecidamente se unam para que a escola não fique à mercê de uma responsabilidade única, onde o poder público, por muitas vezes, joga toda a responsabilidade para a escola. Ela tem que fazer todo o dever de casa. E não é só a família, e não é só a escola. A família precisa participar efetivamente dessa reconstrução. E aí fala-se também na comunidade. Nosso carinho, nosso abraço, muita paz, que Jesus os abençoe, hoje e sempre. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Não esqueçamos de orar e vigiar. Orai e vigiai. Não é orai só ou só vigiai. É orai e vigiai. Então é preciso que a gente ore pedindo proteção, mas que vigie. E a vigia também passa pela higiene, pelos cuidados pessoais, pela nossa máscara nos lugares públicos, enfim, por N discussões de vigilância. Por isso o nome lá é vigilância sanitária. Você tem que estar atento a essas questões para que nós possamos caminhar. Meu muito obrigado ao Iari, que está presente. Muito obrigado à nossa sempre professora e funcionária Rosa Maria Mendes Rocha. Muito obrigado a você, Rocha, por estar conosco. E muito obrigado aí a Sarinha Freitas, que manda uma noite de paz para todos, gratidão e saúde.
Vós me chamais mestre, e eu o sou. Cada vez que você, professor, for pentear o cabelo, for começar a sua jornada de trabalho, as mulheres vão se retocar à frente do espelho, não se esqueçam do mestre. Vós me chamais mestre e eu sou. Quer dizer, nós temos que nos esforçar ao máximo para buscar sempre uma semelhança maior. Que Jesus os abençoe, ilumine, guarde, e até segunda-feira com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.